Olá pessoal, nosso encontro hoje é para falar de equipes de alto desempenho no mundo virtual. Eu sou Eduardo Almeida e gostaria de me apresentar melhor para vocês. É um prazer estar aqui. Estamos falando de um tempo em que as coisas estão dificultadas por esta questão da pandemia, por esta questão de ter uma necessidade de um trabalho virtual, remoto, em que as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade mundial e que veio para ficar. Sabemos que a partir de agora as formas com que nós vamos ter um relacionamento com o trabalho serão diferentes, serão mais voltadas a essa era digital. Então, que venha o futuro, que venham as oportunidades e que possamos fazer o melhor proveito em cima disso. Meu nome é Eduardo Almeida, eu sou consultor em treinamento e desenvolvimento, consultor em sistemas de qualidade, sou diretor administrativo financeiro de uma empresa, mestre em engenharia de produção pela Unesp, professor universitário, professor de pós-graduação e tenho mais de 30 anos de experiência na indústria automotiva em cargos de gestão. Então acho que é uma boa experiência e espero que seja interessante para que nosso compartilhamento de ideias possa fluir da melhor forma possível. Primeiro vamos pensar quais são os nossos objetivos do aprendizado. Nós precisamos, ao final deste aprendizado, ser capazes de explicar a crescente popularidade das equipes, comparar grupos e equipes, identificar os tipos de equipes, especificar as características das equipes de alto desempenho, explicar como as organizações podem criar membros de equipes e descrever as condições em que é possível trabalhar com equipes de alto desempenho no mundo virtual. Então estamos falando de temas que são extremamente importantes para as organizações e que são atuais também e que servem para nosso aprendizado. Nós teremos 6 módulos. No módulo 1, nós falaremos sobre temas relacionados às equipes de trabalho. No módulo 2, por que as equipes se tornam tão populares. No módulo 3, equipes de soluções de problemas. No módulo 4, equipes multifuncionais. No módulo 5, equipes de alto desempenho. E no módulo 6, equipes de alto desempenho no mundo virtual. Então são assuntos extremamente importantes para trabalharmos nesse treinamento. Então, equipes de alto desempenho no mundo virtual. Vamos falar agora do módulo 1, compreendendo as equipes de trabalho. Qual o significado de trabalho em equipe? Parece simples, mas eu acho que nós precisamos ver um resultado que mostre esse sentido, esse propósito. Vamos ver um vídeo que fala um pouco sobre isso.
Espero que tenha sido interessante essa experiência com este vídeo, pois mostra exatamente a sinergia necessária para que as pessoas trabalhem em equipe, possam realizar projetos, produtos que sejam extremamente diferenciados, né? Que é a chave do sucesso de qualquer organização, poder entregar ao seu cliente um produto especificado da melhor forma possível e que surpreenda ele nas suas características, que seja melhor do que ele esperava. Isso é, efetivamente, surpreender o cliente e é o objetivo de cada organização ter essa chave de sucesso no seu processo. Então, uma equipe, ela gera uma sinergia positiva por meio de esforços combinados. Então, quando as pessoas trabalham de forma a entender os seus movimentos, entender os movimentos das outras pessoas que compõem a sua equipe, alinhar esses movimentos, criar uma engrenagem positiva, em que cada dente da engrenagem se encaixe perfeitamente no movimento necessário, aí nós podemos entender que existe uma sinergia dentro daquela equipe. Quantas vezes no dia a dia a gente percebe que às vezes as pessoas não têm essa sinergia. Às vezes nós chegamos para o trabalho naquele ritmo acelerado, naquela vontade de executar, e as pessoas que estão em torno, algumas delas talvez, não fornecem essa mesma realidade, esse mesmo sentimento, e isso é desmotivante para as pessoas. Então, quantas vezes no dia a dia a gente se desmotiva por ver que as pessoas não compreendem, não entendem, não querem fazer o melhor. Isso dentro de uma equipe é extremamente prejudicial aos seus resultados. Precisamos entender que as equipes efetivamente precisam ser integradas, terem sinergia, e aí sim, com esse esforço combinado, conseguir resultados espetaculares, que é o objetivo de uma equipe, que é o objetivo de um time. Uma equipe melhora a produtividade. Existe uma conta de matemática muito simples, em que 2 e 2 são 4. Quando nós trazemos isso para um pensamento de equipe, nós vamos entender que 2 e 2 precisa ser, no mínimo, 5. Porque a gente precisa dessa sinergia, desse trabalho em conjunto, em que um complemente o outro. Que nessa complementação os resultados sejam superiores à conta matemática que nós especificamos aí como 2 mais 2 igual a 4. Então, quando você soma, dentro de uma equipe, essa soma é diferente. Ela é um pouco mais forte do que a conta natural de 2 e 2 igual a 4. Precisamos pensar, 2 e 2 tem que ser 5, 2 e 2 tem que ser 6, tem que ser 8, tem que ser 10. Depende da nossa capacidade de sinergia, de integração, de aproximação e de resultado. Uma equipe também tem capacidade de se estruturar. Então, uma equipe é aquela reunião de pessoas em que elas têm metas e objetivos definidos, ou que ela própria se reúne em algum momento e define a necessidade de passar a existir a partir daquele momento. Então, a equipe tem essa capacidade de se estruturar. E vai além disso, ela consegue se reestruturar também. Ela se reinventa em cada processo. Então a equipe tem essa característica, né? Ela é efetivamente especial por causa disso. Ela define e redefine seu foco. A equipe tem essa capacidade. Então, quando você percebe que o trabalho em equipe ele está focado em determinado resultado, em determinado momento, ele precisa evoluir, precisa buscar outros resultados, o contexto muda, as pessoas precisam se alinhar melhor, a equipe tem essa capacidade, né, de definir e redefinir o seu foco quando necessário, sem perder o entusiasmo. É a forma mais usual hoje nas organizações. As organizações hoje entendem que
essa conta de 2 mais 2 pode chegar a 5, 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 quando isso é feito através de equipes. Quando isso é feito de forma isolada, essa matemática sempre vai obedecer à regra padrão. Então, trabalhar em equipe é a forma hoje mais usual nas organizações. As organizações hoje entendem essa vantagem de ter trabalhos realizados por equipes. Uma equipe facilita a participação das pessoas nas decisões. Então, esse processo de aprendizado da equipe faz com que as pessoas possam participar das decisões. Então, você, às vezes, não tem um cargo muito, hierarquicamente falando, muito elevado dentro da organização, mas no momento que você tem a oportunidade de participar de um projeto dentro de uma equipe, é uma oportunidade de você se posicionar, de colocar suas ideias, de participar daquele processo. Então isso traz para as pessoas um sentimento de realização, um sentimento de empoderamento em que ele participa de decisões efetivamente. Então é uma característica muito importante das equipes facilitar essa participação. Desenvolve a cooperação entre as pessoas. A equipe exige isso. A equipe exige que as pessoas trabalhem de mãos dadas para o objetivo. A equipe não aceita pessoas dentro de o mesmo barco remando para direções diferentes. A equipe, de certa forma, ela faz com que o contexto seja positivo nesse sentido, de ter o mesmo propósito para todas as pessoas que fazem parte da equipe. Então, ela desenvolve essa característica de cooperação entre as pessoas. As pessoas se sentem capazes e dispostas a colaborar com os outros. Uma equipe, ela compartilha informações. As pessoas que estão dentro de uma equipe, todas as pessoas que fazem parte dessa equipe, trazem novas informações e sentem a necessidade de compartilhar isso. Então, normalmente, quando você reúne uma equipe, todas as pessoas que fazem parte da equipe procuram contribuir com o seu conhecimento, com a sua experiência, com as suas ideias. Então isso faz com que as informações sejam compartilhadas. E esse compartilhamento de informações gera uma sinergia muito grande, porque pode gerar novas informações, novos projetos, novas ideias. Então, esse compartilhamento de informações é fundamental para a existência de uma equipe. Uma equipe confronta diferenças. As pessoas que estão na composição dessa equipe, elas têm características diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, valores às vezes diferentes. Embora tudo isso é convergido no sentido da própria equipe, das metas, objetivos e razão de existência da equipe, embora isso aconteça, mas durante o processo de formação, durante o processo de criação, durante o processo de avaliação interna da equipe, a gente observa que existem essas diferenças. E quando você coloca essas diferenças, uma de encontro à outra, você começa a gerar equilíbrio das diferenças. Você começa a entender o motivo das diferenças, começa a entender o porquê as pessoas têm pensamentos, ideias, valores diferentes. E aí você começa a entrar num processo de equalização, contemplado pela sinergia e finalizada pela sintonia, que é o resultado espetacular de uma organização, de uma equipe. Então nós podemos observar coisas que são extremamente importantes dentro desse processo. Uma equipe, ela valoriza os interesses globais. Você deixa de ter o seu interesse próprio, de ficar simplesmente preocupado com o seu próprio interesse, e aí você começa a ter interesse pelo próprio interesse das outras pessoas. Isso facilita esse sentimento de doação que precisa haver dentro da equipe. As pessoas precisam entender que não é o seu interesse que é o mais importante nesse processo, mas o interesse da própria equipe. Então isso facilita esse processo, faz com que as coisas possam acontecer nesse sentido. Uma equipe, ao final de todo o seu desenvolvimento,
ela melhora o desempenho da organização. Isso é muito claro. Toda vez que uma equipe entra em um processo de criação, é uma equipe que está trabalhando com sintonia, que busca metas e objetivos, que está alinhada com a estratégia da organização, que tem pessoas motivadas para isso, ela sempre vai melhorar o desempenho da organização. Sempre vai trazer algo positivo, algo melhor, algo aprimorado, vai conseguir resultados cada vez melhores. E quais são essas características dessas equipes eficazes? Primeiro, que essas equipes têm a capacidade de escolher e de se adequar aos recursos melhores, ou os melhores recursos, para que ela possa efetivamente executar a sua missão. Então ela utiliza os recursos adequados para o seu trabalho. Então você imagina uma equipe, vamos pensar numa equipe de Fórmula 1, em que o carro para no box, mas as pessoas não têm os recursos adequados. A pessoa não tem uma chave, por exemplo, que faça a retirada ali da roda de forma rápida, seja automática, elétrica, e a pessoa tenta usar uma ferramenta diferente, né, manual. Então você imagina que uma parada de um carro de Fórmula 1 que vai durar em torno de 2 segundos, quanto tempo uma pessoa teria, né, ou executaria o processo de retirar uma roda de uma forma manual. Então a equipe ela vai ter essa capacidade, essa característica de utilizar recursos adequados para o seu processo. Isso é fundamental. E a equipe tem essa capacidade. Por quê? Porque ela é uma equipe eficaz, que oferece resultado. Uma equipe eficaz, ela desenvolve um clima de confiança entre as pessoas. E esse clima de confiança faz com que haja respeito, né, que haja efetivamente uma parceria nesse processo. E esse clima de confiança, ele acaba extrapolando as fronteiras da própria equipe. Porque as pessoas que estão de fora observando o trabalho dessa equipe, a forma com que a equipe conduz seus projetos, ela começa a entender o quanto essas pessoas estão efetivamente alinhadas nesse propósito. E aí, esse clima de confiança acaba extrapolando essas fronteiras. Isso é muito importante para as organizações, criar climas de confiança em toda a sua estrutura. Uma equipe eficaz ela precisa de liderança, ela tem uma liderança. Essa liderança não necessariamente está presa a uma pessoa. Essa pode ser uma liderança compartilhada, pode ser uma liderança motivada. O processo não é importante. O importante é que essa equipe tenha um sentimento de liderança. A liderança é a capacidade de gerar resultados de forma corporativa ou cooperativa dentro de um universo de pessoas que estejam alinhadas. Então a liderança é essa condução dessa equipe. Então não importa efetivamente o formato, mas sim o resultado dessa liderança. Então uma equipe eficaz sempre vai possuir uma liderança. Às vezes você não identifica exatamente onde está essa liderança, né? Mas existe sempre uma liderança e pode ser compartilhada entre os membros também. Não existem modelos. Quando nós entrarmos nas equipes de alto desempenho, vocês vão ver que esse papel da liderança se transforma em algo colaborativo de forma muito eficaz. As equipes eficazes integram cooperação com competição. A palavra competição, ela gera um sentimento de chegar à frente. Ela gera um sentimento de passar pelos outros. Ela gera um sentimento de ser o campeão. Quando nós falamos que a integração da cooperação com a competição é o quê? As pessoas entenderem que o resultado será o melhor se todos conseguirem o melhor. Então, se todas as pessoas tiverem êxito no que elas fazem, o resultado vai ser muito maior do que efetivamente uma pessoa só chegar à frente. Então, a gente observa que resultados que são gerados pela equipe, que são compartilhados pela equipe, são muito maiores do que resultados efetivamente de uma pessoa, né, dentro de um contexto. Não que não seja importante o resultado de uma pessoa dentro de um processo de competição, por exemplo. Isso é natural, mas nós estamos falando de equipes. Equipes chegam juntas. A equipe chega junto no final do processo. Outra característica
a equipe eficaz já entra ganhando o jogo. Ela não entra para ganhar o jogo ou tentando ganhar o jogo. Ela já entra ganhando o jogo. Ah, mas pode perder? Pode perder. Mas ela já entra ganhando. Pode haver alguma coisa no meio do caminho, algum incidente em que provoque talvez uma perda. Mas ela já entra campeã. Na hora que ela começa o trabalho, ela já se sente vencedora. Isso é uma equipe eficaz. Já tem esse sentimento dentro das pessoas. Outra coisa importante é evitar aquelas ondas de fracasso. Porque o sucesso não é vencer todas as vezes. O sucesso é construir resultados cada vez mais eficientes, cada vez melhores. Em alguns momentos você vai ter alguns tropeços, algumas perdas, vai ter alguns resultados que não são adequados. Isso faz parte do jogo. Mas você não pode transformar essas partes que não foram efetivamente as melhores em aquelas ondas de fracasso. Quer dizer, perdemos esse jogo, vamos perder o próximo, não vamos conseguir. Esse sentimento de fracasso ele tem que sair do pensamento da equipe. Uma equipe eficaz não trabalha com isso. Ela não considera essa possibilidade. Ela não deixa que essas ondas de fracasso venham acontecer e venham prejudicar seus resultados futuros. Os papéis são conforme as habilidades e preferências. As pessoas alinham isso. As pessoas começam a criar habilidades específicas e que possibilitam que elas sejam colocadas no melhor posicionamento dentro daquela equipe. Que elas possam trazer o melhor resultado. E que efetivamente elas também gostem disso. Logicamente que isso é natural. A pessoa só vai ter grandes habilidades em algo que ela efetivamente goste. Então já é uma coisa natural. A partir do momento que você descobre ou identifica a habilidade daquela pessoa, provavelmente ela tem aquela habilidade porque ela tem também um sentimento positivo em relação àquele tipo de atividade específica. Então quando você encontra a habilidade da pessoa que extrapola a normalidade, você normalmente vai encontrar também o ponto que ela tem preferência. Então falamos de equipe de alto desempenho ainda no primeiro ponto, né? Falamos na primeira etapa e chegamos então ao final do módulo 1. Esse primeiro módulo é apenas uma abertura para falar um pouquinho das equipes, depois a gente vai aprofundar esses conceitos para entender como que a gente chega, né, de um grupo a uma equipe de alto desempenho, um time de verdade. Muito obrigado por essa aula e vamos nos encontrar na próxima. Muito obrigado e até logo.